Floriano, me diz como é que é sua relação com o professor Fernando Henrique Cardoso? Olha, sempre foi uma relação muito construtiva. Para mim, que fiz ciências sociais na USP, sociologia, ciência política, o professor e depois presidente Fernando Henrique era alguém que formulava política pública, pensava a sociedade, conhecia de fato os seus conflitos, conhecia os seus movimentos sociais, conheceu profundamente a ditadura e os impactos dela sobre a sociedade brasileira. Era um democrata convicto. Como professor, ensinava a entender as origens do capitalismo brasileiro, né, as origens da burguesia brasileira, as origens dos problemas brasileiros, a influência que a escravatura teve no Brasil, até hoje tem, mas a influência que esse período deixou, a marca que a escravidão deixou para o Brasil, o conflito de classes, a estratificação social. Então acho que o presidente Fernando Henrique realmente, como professor, deixa um legado muito importante para a sociedade e deixou para mim, sem dúvida nenhuma. E aqui na sua sala a gente vê uma foto do presidente americano John Kennedy. Qual a sua relação com John Kennedy, com a figura de Kennedy? Não, a ideia é de que o Kennedy era um político muito jovem. O próprio quadro diz que é hora de uma nova geração chegar ao poder, uma nova geração de líderes. E eu, como jovem militante do PSDB, comecei no partido com 18 anos de idade, e fundador do PSDB em 1988, eu tenho uma dedicação muito grande à questão da social-democracia. E a social-democracia envolve essa ideia de renovação, envolve essa ideia de juventude. Então, eu tenho procurado muito buscar a inspiração da jovialidade e no poder de transformação de uma sociedade absolutamente conservadora, que era a sociedade americana do Kennedy. Eu tenho buscado essa inspiração de um líder que, sem dúvida nenhuma, pode não ter sido um líder revolucionário, mas foi um líder que promoveu mudanças importantes na sociedade conservadora americana. Você vê a sociedade paulistana como conservadora também? Já foi mais, acho que já foi mais. Acho que São Paulo vem passando por experiências interessantes. Acho que desde o governo da Erundina, essas experiências passam a ser marca na cidade, especialmente em parte da administração pública, na área da educação, na área da saúde, na área da assistência. Mas, sem dúvida nenhuma, o paulistano ainda é conservador. Acho que já foi mais, acho que nós já evoluímos bastante do ponto de vista de aceitar São Paulo como uma megalópole, né? Como diz um amigo, como a Nova York do hemisfério sul. E, de fato, São Paulo é uma cidade que contempla e acolhe de todo mundo da forma mais heterogênea possível, portanto, respeita a diversidade. É uma cidade que cada vez mais é acolhedora no sentido da coexistência de povos, religiões, de toda a diversidade, de todas as opções possíveis dos homens. O senhor citou a deputada federal e ex-prefeita Erundina. Por que essa relação entre partidos que compõem bases de situação e oposição muitas vezes acaba sendo tratada de forma maniqueísta, como os bonzinhos e os mauzinhos? E o que faz ser tão difícil elogiar alguém que está do outro lado do espectro político? Bom, eu acho que é o próprio debate político, né? A política é a busca constante pelo poder e a busca constante pelo poder para que você possa utilizar o poder como meio de transformação. Esse é o princípio, quer dizer, você não busca o poder pelo poder, mas você busca o poder porque você tem um projeto de Estado, porque você tem um projeto de país, porque você tem um projeto de cidade. Então é muito difícil você conseguir conciliar essa busca permanente pelo poder com o poder, o status quo instalado lá no poder que você está disputando. Então acho que a própria dinâmica da política faz com que haja esse tipo de debate. Agora, sem dúvida nenhuma, a história reconhece. Você pode ver que depois da passagem pelo poder de partidos ou pessoas, há o reconhecimento público de ambas as partes do legado que essas pessoas ou que esses partidos deixaram ao longo dos anos. Então a própria história trata de, digamos,
mitigar a disputa presente do poder. O futuro nos ajuda a entender melhor, no futuro é possível entender melhor o presente e o passado. Ótimo. E outra coisa, o PSDB, em um artigo do Vladimir Safatli, o filósofo, ele falou que o PSDB não está mais coerente com as ideias da social-democracia. E o partido é visto como um partido de elite. O que vem sendo feito para mudar essa imagem? Bom, eu acho que, primeiro, o PSDB nunca teve ligado aos princípios da social-democracia europeia, digamos, da social-democracia como um pensamento clássico europeu, né? Nós sempre tivemos aqui um processo de transformação de um regime autoritário para uma democracia e de um regime, digamos, de um capitalismo precário para um capitalismo moderno, né? Com um regime moderno, com a presença do Estado nas áreas estratégicas, um Estado mais regulador e menos executivo, que é uma forma de atuação e pensamento do PSDB. Então o PSDB vem se transformando também com a transformação do país. Agora, sem dúvida nenhuma, o governo do presidente Fernando Henrique foi um governo social-democrata no sentido de redefinir o papel do Estado no Brasil. Até o governo Fernando Henrique, o Estado controlava hotéis, portos, aeroportos, petróleo, telecomunicações, gás, toda a parte de infraestrutura, ferrovias, e depois nós percebemos que a função principal do Estado é cuidar da educação, da saúde, da assistência, né, dos chamados mínimos sociais, da inclusão, do acesso a bens e serviços de forma regulada. E o Estado, portanto, não precisa ser um executivo de obras ou um executivo, um administrativo, mas ele pode muito bem conceder e na concessão regular. O Estado pode atuar através de contratos de gestão, o Estado pode atuar através de parcerias público-privada. Então, são conceitos novos, modernos, de um capitalismo cada vez mais, digamos, social, né? O que se aproxima muito daquela social-democracia clássica da Europa dos anos 50, dos anos 40. Então, acho que esse pensamento é um pensamento que o PSDB vem executando. Em relação à questão da pobreza, é evidente que não há uma falta de vontade ou de visão ou de trabalho em relação ao combate à pobreza e à inclusão social. O PSDB talvez tenha sido o partido que no poder mais tenha feito transformações que ajudaram na inclusão, na criação de programas de transferência de renda, na melhora da saúde, na inclusão de todas as crianças na escola. Nós conseguimos colocar 97% das crianças brasileiras no ensino fundamental. Então o PSDB ele teve uma ação muito forte na área social, educação e saúde, que depois foi dado continuidade. O que eu acho que faz a diferença é que parte das bases populares, inclusive ligadas à igreja, em muitos casos, e especialmente nos anos 70 e 80, estavam ligados ao Partido dos Trabalhadores, ao PT. Os movimentos sociais. Os movimentos sociais. Portanto, você veja que parte dessa organização que se faz partidariamente dos próprios movimentos sociais, se de um lado tira muitas vezes a legitimidade de parte desses movimentos, de outro lado instrumentaliza esses movimentos. Então você fala, bom, mas aquela turma é do PT. Não é um movimento popular, mas o PT instrumentaliza esse movimento popular e o movimento popular se fortalece também na instrumentalização. O PSDB nunca fez isso. O PSDB sempre foi um partido de ideias, um partido de conceitos, e que colocou as ideias e os conceitos em prática nas gestões que governou São Paulo, que governou Minas, que governou o Brasil. E vocês pensam em abrir contato com os movimentos sociais? Não, nós sempre tivemos contatos, né? O que nós não fazemos e provavelmente não faremos, porque não temos essa prática, né, ou a praxis política para isso, é que nós não vamos instrumentalizar os movimentos populares. Aliás, os movimentos populares reconhecem que nas gestões tucanas, dos governos tucanos, há um diálogo muitas vezes não só maior do ponto de vista da relação, mas muitas vezes mais profícuo, ou seja, diálogos que dão mais resultado, né? E o PT nos acusa muitas vezes de querer nos aproximar dos movimentos populares para conquistá-los, né? Para seduzi-los, e não é verdade.
A nossa relação com os movimentos populares sempre foi e continuará sendo uma relação de altivez, de respeito, de compromisso com o interesse público, enfim, de pensar a atuação das pessoas a partir do interesse público e não de instrumentalizar, que é uma prática comum do PT, que se diz o partido das massas e cada vez perde mais nos territórios. Por exemplo, no caso de São Paulo, nas eleições você vê que o PSDB vai tomando espaço na periferia a partir do momento em que governa e governa para aqueles que mais precisam.